Maravilha, pessoal. Bom, vamos lá. Voltamos aqui à gravação. Ok. Bom, falando, né, agora sobre a parte de modelagem de banco de dados. Tivemos aí umas 2, 3 semanas, no nosso primeiro encontro virtual, onde a gente estava discutindo um pouquinho essa parte do dicionário de dados, né? Como extrair as informações, como trabalhar essas informações. A gente deixei ali, lá na semana 4, salvo engano, um documentinho PDF, né, com um breve descritivo, né, do que seria ali um esboço, né, de um projeto que a gente vai estar desenvolvendo. Claro que concentramos, então, mais nessa parte do banco de dados, né, para modelar esse banco de dados, para começar a extrair o dicionário de dados, e, consequentemente, né, definimos ali alguns diagramas, o DFD, mostrei para vocês. Mas, se a gente pensar em modelo de entidade relacional, diagrama de fluxo de dados, como o material está trazendo, através daqueles gráficos e tudo mais, a gente está pensando numa tecnologia que foi utilizada lá atrás, lá no começo, né? Por quê? Porque naquele tempo a gente não tinha todos os recursos que nós temos hoje, todas as ferramentas, inclusive muitas metodologias vieram evoluindo, né, nesse processo. Dentre eles, a UML, né, que é uma metodologia onde a gente tem aí um grande conjunto de diagramas, de ferramentas que a gente consegue estar utilizando para poder fazer desde a análise, né, do início ao final do projeto, mas também pensando nessa questão do banco de dados. Tá? Então, a gente vai estar utilizando uma ferramenta, né? Claro, existem N ferramentas que a gente consegue estar utilizando para fazer essa parte da modelagem do banco de dados, só que a gente precisa entender alguns conceitos antes. Dentre esses conceitos, o principal conceito que a gente tem que saber quando a gente trabalha com banco de dados é justamente o que? A normalização desse banco de dados. É evitar que esse banco de dados tenha redundância. É deixar esse banco de dados coeso para que a gente não tenha problemas no futuro. Tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui, eu vou até compartilhar a tela com vocês aqui, e eu vou explicar para vocês um pouco esse conceito de normalização. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma pequena janelinha aqui, e a gente vai discutir um pouco do que é esse processo de normalização, e eu vou dar para vocês alguns exemplos, né? Então, vamos começar aqui pensando em uma tabela, tá? Um conjunto de informações, né? No encontro virtual passado, a gente trabalhou com o quê? Com um sistema de hotel. Beleza. Hotel, ele também tem o quê? Tem os seus clientes. Assim como toda empresa tem os seus clientes. Então, a gente vai trabalhar com os dados desse cliente. Pode ser um e-commerce, pode ser um sistema gerencial, pode ser um hotel, enfim. Qualquer sistema que a gente for desenvolver que vai utilizar um banco de dados, a gente vai ter, obviamente, clientes. Quando a gente pensa em clientes, eu vou colocar aqui algumas informações que são vitais para esse cliente. Vou colocar todas? Não, porque gera uma infinidade, depois vocês podem estar complementando isso e estar ajustando, tá? Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, o que a gente vai ter do cliente? O nome. Hoje, esse cliente pode ser o quê? Uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, tá? Ah, mas então
Uma pessoa física vai ter informações diferentes de uma pessoa jurídica? Às vezes pode ter e às vezes pode não ter, né? Uma empresa, ela, por exemplo, tem a razão social e tem o nome fantasia, né? Hoje, numa pessoa física, a gente tem o nome e tem o nome social dele. Então, a gente também tem essa variação. Mas vamos considerar aqui, de início, o nome. O nome dessa pessoa, a gente pode ter o quê? Uma data de nascimento. Então, está aqui a data de nascimento. A gente pode ter o quê dele? Um RG. Até colocar em caixa alta para ficar melhor. A gente pode ter um CPF. No caso, se a gente tivesse uma empresa, seria aqui o quê? Um CNPJ. Tá? A gente pode ter o endereço desse cliente. Então, a gente vai ter o quê? Uma rua, a gente vai ter um número, a gente vai ter o quê? Um bairro, uma cidade, um estado, um CEP, um complemento. Deixa eu pensar mais o que aqui. Nome, data de nascimento, RG, CPF, rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, complemento. Para não ficar muito grande, eu vou parar por aqui. Ora, eu teria aqui uma tabela, não teria? Informações de um cliente. Vai colocar aqui, ó. Cliente. Tá? Então, está aqui o meu cliente. Está bem estruturada essa tabela? Sim. Está tendo redundância de informações? Não. Perfeito. Resolvi meu problema? Na maioria dos casos, sim. Só que nós não estamos aqui para fazer algo para a maioria dos casos somente. Nós estamos aqui para fazer algo para a minoria. E é aí que acontece as coisas. Eu vou começar com um pequeno detalhe e vocês vão começar a entender esse conceito, né? Depois que a gente tem o dicionário de dados, começar a normalizar esses dados, a deixar esses dados coerentes, a deixar esses dados únicos dentro de um banco de dados. Isso vai facilitar aonde? Pesquisa, que a gente vai ter que fazer. Olha, a gente está colocando as informações numa base de dados. Não é simplesmente incluir, nós temos que consultar essas informações. Então, a gente também tem que pensar na facilidade de consulta dessas informações. E vocês vão ver que essas informações aqui, que a gente tratou para cliente, ela vai gerar dentro do nosso banco de dados, tá? Uma divisão de informações em várias tabelas, para que a gente possa ter os dados normalizados. Porque eu vou sempre insistir nisso, os dados sem redundância e coeso dentro do nosso banco de dados. Como que a gente vai tratar isso? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, e a gente tem que pensar muito bem isso, porque usuário é usuário. Muita coisa pode acontecer e pode facilitar a vida deles. E vai causar um caos na nossa vida. Por exemplo, eu vou começar aqui com o Estado. Da forma com que está aqui, vou falar que esse Estado aqui ele vai ser texto e vai poder ter até 25 caracteres nesse texto.
Uma das coisas que a gente discutiu no encontro virtual passado. Qual que é o tipo de informação que a gente está guardando dentro de cada uma, né, desses atributos que a gente está definindo aqui no nosso dicionário. Então, o estado ele pode ser texto de 25. Se a gente deixar simplesmente dessa forma, como que o usuário pode colocar um estado? E eu vou dar aqui um exemplo do estado de São Paulo. Eu posso ter aquele usuário que está cadastrando que ele é extremamente metódico. São Paulo. Eu posso ter aquele usuário que ele não gosta de acentuação. São Paulo. Eu posso ter o usuário que está com pressa e ele vai simplificar. SP. Eu posso ter o usuário que vai colocar S. Paulo. Eu posso ter o usuário que vai colocar S. P. Está errada a informação? Não. Temos uma informação concisa para todos esses clientes no que diz respeito a Estado? Não. Por quê? Porque nós tivemos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco formas de representar a mesma informação dentro de um banco de dados. Isso não está coeso. Por quê? Se vocês responderam já a TD1, é uma questão lá que fala um pouco, né, sobre uma comparação entre banco de dados, entre SGBDs. E tem SGBDs que são case sensitive. O que são esses case sensitives? Se eu colocar... faltou uma opção aqui ainda, né? Eu posso colocar só isso, ó. Opa. Tudo em minúsculo. Um banco de dados case sensitive, São Paulo, assim, é totalmente diferente. São Paulo, assim, que é diferente. São Paulo, assim. Por quê? Eu estou usando o tio, tá? Case sensitivo ficaria nesse ponto aqui, ó. Inclusive, se eu colocar isso daqui, ó. Um S que eu colocar maiúsculo já deu diferença nisso. Imagine agora nós modelando, né, fazendo a modelagem desse banco de dados, tratando o estado dessa forma aqui, dentro da tabela cliente. Olha quantas variações, e eu fui ainda modesto, existem no estado de São Paulo. Eu peguei um estado com um nome pequeno. Se eu pegar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, vai ter muito mais variações do que isso que o pessoal coloca. No momento que eu tiver que extrair as informações de clientes do estado de São Paulo, eu vou pesquisar, por exemplo, da forma correta de escrever o estado. Mas eu tenho todas essas outras formas que podem ter sido cadastradas no banco. Ele não vai retornar essas outras, ele só vai retornar de acordo com o que eu pesquisei, né? De acordo com o que eu passei de informação na pesquisa. E vai me retornar uma quantidade de clientes irreais para o estado de São Paulo. O que nós temos aqui? Não temos coerência nesse banco de dados. Essa informação não está normalizada. Então, nós precisamos mudar isso.
Como que a gente faz essa mudança? Permitindo que o usuário só cadastre uma vez o nome do estado. Para isso, o que a gente faz? Vem aqui e cria uma tabela chamada estado. O que a gente vai ter nessa tabela estado? Pode ter, nesse caso, um código de estado. Eu posso ter o nome e posso ter o quê? Uma sigla desse estado. Eu vou até colocar aqui, ó, código estado, para ficar mais claro para vocês. O que aconteceu agora? A hora que eu fizer o cadastro aqui do nome, eu só vou cadastrar ele assim, ó. Opa, deixa eu tirar o maiúsculo aqui. São Paulo. E posso ter, inclusive, né, uma sigla aqui, onde eu vou ter, por exemplo, SP. E digamos que o código de São Paulo, e isso vai variar muito, seja o quê? O 1. Tá? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, vai depender de como a gente cadastrar isso. Notem agora que eu tenho somente um estado de São Paulo cadastrado. Ah, eu posso ter 1, 2, eu posso cadastrar todos os estados. E eu venho aqui, nesse campo estado, e troco ele por código estado. Ele vai passar a ser o quê? Numérico, e deixo de ter, né, essa opção aqui, ó. Então, esse estado, dessa forma, deixou de existir. Quando eu for fazer uma pesquisa por esse estado, o que vai acontecer? Ele vai usar o código 1, que é o código do estado que está aqui na tabela cliente. Facilitou muito. Diminuiu o tamanho do banco de dados? Com certeza, porque ao invés, para cada cliente, eu estar guardando um texto de 25 caracteres, eu estou guardando uma informação numérica, que não vai passar de 26. Não 26 caracteres, do número 26. Então, vai usar um tamanho muito pequeno no banco de dados. A mesma coisa, pessoal, eu vou ter para a cidade. Então, se eu pegar, por exemplo, cidade, eu vou pegar uma outra cidade, porque isso eu vi bastante. Por exemplo, a cidade, ó, de São José do Rio Preto. Eu já vi SJRP, eu já vi SJR Preto, eu já vi SJ Rio Preto, e por aí vai. Pois não, Guilherme? Guilherme, não estamos te ouvindo. Ainda não. Sem chance. Conseguiu ajustar aí? Ah, beleza. Então, enquanto você vai escrevendo, eu só vou finalizar aqui. Então, pessoal, a gente vai ter a mesma questão aqui para a cidade. A gente vai ter o quê? Um código da cidade e o nome dessa cidade. Certo? Consequentemente, cidade aqui, que também seria um texto,
né, que a gente pode ter aqui um texto, e aí cidade vai ser um texto maior, que pode ser, por exemplo, 60, o que a gente vai substituir aqui? Por código cidade, que vai ser também numérico. E isso daqui vai deixar de existir. Tá? Bom, vamos lá. Respondendo ao Augusto aqui. Por enquanto, Augusto, eu estou simplesmente usando um editor de texto. Tá? Eu estou explicando para vocês aqui os conceitos de normalização, para a gente manter a coesão, a integridade do banco de dados, tá? E depois a gente vai levar isso para uma ferramenta, depois eu vou mostrar para vocês, onde a gente vai começar a fazer o modelo entidade relacional, o DFD, né? Um diagrama onde a gente vai definir claramente as tabelas. Tá ok? O exemplo do Guilherme. Ele tem um problema que reflete justamente isso que eu acabei de falar aqui, ó, do estado e da cidade. Por quê? Cada usuário vai lá e grafa essa informação do estado ou da cidade de uma forma. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, R.J. R de Janeiro. Então, tem aí uma infinidade. Usando esse conceito de normalização aqui, a gente consegue fazer o quê? Evitar esses problemas. Sem contar erro de espaço. Se eu colocar aqui, ó, São José do Rio Preto, escrito da mesma forma que está aqui, vou até copiar e mostrar para vocês, ó. Se eu colocar um espaço a mais aqui, ó, entre o São e o José, já são informações diferentes. Para o banco de dados, ele não vai considerar isso daqui como isso igual. Porque tem um espaço a mais aqui, tá? Então, a gente vai se deparar com isso, tá? Por isso que esse processo de normalização, depois que a gente tem o dicionário de dados, ele é fundamental. E aqui em cidade, por exemplo, ó, eu vou ter o quê? Eu posso ter o código 1, vou ter aqui o nome de uma cidade, vou usar o exemplo que eu dei, né? Por exemplo, perfeito, ó, São José do Rio Preto, tá? Não vai existir outra forma de grafar São José do Rio Preto que não seja essa. Isso já vai estar pronto para o usuário. É simplesmente ele marcar o fim de papo. Coesão, consistência dos dados que a gente está tendo. Tá? E agora a gente vai partir para um outro exemplo, tá? Ainda relacionado ao quê? Essas informações do endereço aqui do nosso cliente. Tá? Depois eu vou passar para vocês algumas ferramentas para isso, tá, Thiago? O que a gente vai ter aqui? Ó, eu acredito que todo mundo já tenha feito compras. Talvez, deixa eu lembrar um site que faz isso. Eu acho que o Ponto Frio faz. O Ponto Frio, as Casas Bahia, esses detalhes. Tá? O que acontece? Você, como cliente, você cadastra e coloca o seu endereço residencial. Só que você está comprando um presente que você não quer que entregue na sua casa, você quer que entregue em outro endereço. Tá? Então, se eu, cliente, vou fazer meu cadastro e quero colocar em outro endereço, seguindo essa estrutura que nós temos aqui, como ficaria isso? Ó, dentro do banco de dados, tem lá o nome, né? Vou colocar aqui, Alessandra. Tem o quê? Tem a data de nascimento, 23/07, estou velho mesmo. Tem o RG, tem o CPF,
Tem a rua. Rua 5 de março. Número 10. Bairro. Centro. Cidade. Vou colocar a cidade aqui. Cidade 1, que é São José do Rio Preto. Estado 1, que é São Paulo. CEP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Complemento. Próximo ao centro. Se eu quero encaminhar isso para um outro endereço, eu vou ter que ter o que aqui? Alessandro, né? Ou seja, isso daqui vai se repetir. E vai para o outro endereço. Rua 13 de maio, número 20, Jardim Litoral, cidade 1, estado 1, o CEP 1345 9456. Ao lado do Totó na esquina. O que aconteceu aqui, pessoal? Ó, por questões de um endereço e da forma com que está estruturado aqui, eu tive que repetir tudo isso daqui para o meu cadastro. Ou seja, eu tive que fazer 2 cadastros. Se eu colocar, inclusive, aqui, ó, um código cliente, isso daqui ia ficar ainda assim, ó, por exemplo, que é código 1, e o outro, código 2. Quem, no caso do Edivaldo, trabalhou com banco de dados, encontra muito isso daqui, ó. O mesmo usuário, eu vou até colocar um sobrenome aqui, ó, para ficar ciente, e são a mesma pessoa. Data de nascimento igual, RG igual e CPF igual, mas mudando os dados da rua. Agora, imagine o seguinte, eu vou pesquisar todas as compras que eu fiz. Eu vou usar esse cadastro aqui ou esse cadastro aqui? E aí? Como que fica? São 2 cadastros, é a mesma pessoa, mas e aí? Se eu listar as compras desse cadastro aqui, não quer dizer que vai listar as desse cadastro. Não vai. Então, aqui a gente está perdendo a coesão, a integridade das informações. E se eu alterar aqui, e não alterar o outro, o nome já ficou equivocado. Então, a gente tem que evitar isso daqui. A gente tem que tratar isso daqui de uma forma diferente, tá? Para evitar justamente a duplicação de dados, né? Aí, já respondendo a pergunta do Augusto, por que que o CEP não pode estar aqui na cidade? Tem cidades que têm mais de um CEP. Se eu colocar o CEP aqui junto com a cidade, o que que vai acontecer? Se a cidade tiver 4, 5 CEPs, eu tenho que duplicar 4, 5 vezes o nome da cidade. E aí, a consistência dos dados, a coesão, foi perdida novamente. Por isso que a gente deixa o CEP fora da cidade, a gente não vincula, tá, o CEP com a cidade. O CEP vai ficar vinculado aqui. Porque eu vou escolher a cidade, o estado, e vou pegar o CEP de acordo com o quê? Com o endereço desse usuário, tá? Esse é o motivo.
Como o Guilherme comentou aqui, tem sites que perguntam se a entrega é o mesmo local ou não, da cobrança. Pode ser? Pode. Se for, eu não preciso fazer isso. Mas e se for? Então, eu preciso ter essa adequação para poder guardar os dois endereços para esse cliente, sem que eu tenha que repetir todos os dados do cliente, além do endereço. Tá? Então, o que a gente vai fazer para evitar isso? Primeiro passo é criar uma informação aqui, a gente vai chamar de tipo de endereço. E vai ser o quê? Esse tipo de endereço, ele vai ser um código. Caramba, como é que tá? Complicado aqui. Ele vai ser um código, por exemplo, tipo endereço, e vai ter um nome. E aqui, por exemplo, eu posso ter o quê? Vou até colocar aqui embaixo, ó. Endereço 1, residencial. Eu posso ter um 2, comercial. Eu posso ter um 3, entrega. O que vai acontecer se eu estou trabalhando aqui com um tipo de endereço? Toda essa parte que está aqui, ela vai sair, né? Ela vai sair aqui do usuário. Eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, o endereço. Vai estar trazendo aqui. Consequentemente, eu tenho aqui um código, endereço. E vou trazer para cá o código do endereço. Como eu criei o tipo de endereço, então eu tenho que ter aqui, ó, o código tipo endereço. Olha só como que a gente está tratando agora. Eu tenho os dados do cliente, eu tenho os dados do endereço, eu tenho os dados do estado, os dados da cidade, os dados de tipo de endereço. Independente agora do que eu fizer, não vai acontecer duplicação de informações. Eu vou manter a coesão e a consistência dos dados e, acima de tudo, eu vou manter a integridade de todas as informações que estão dentro dessa base de dados. Vocês viram o que aconteceu quando a gente transformou o que extraímos do dicionário de dados para cá? O que era só cliente se transformou em endereço, estado, cidade e tipo de endereço. Todo esse processo de análise que a gente fez agora, ele parte de onde? De dentro do dicionário de dados. No dicionário de dados, a gente coloca todas as informações. Só que agora a gente tem que trabalhar essas informações que estão lá para evitar que isso daqui aconteça. Agora, ó, para vocês verem como que ficou isso daqui, ó. Vou até manter essa parte aqui, vou fazer uma cópia, tá? Só para vocês verem agora como que isso fica seguindo aquele raciocínio. Eu vou ter o quê? Somente isso daqui. Espera aí, pessoal, que eu só fiz uma coisa errada aqui na hora de colocar. Esse código de endereço não vai estar aqui, não. É o código do cliente
que vai estar aqui junto com o endereço, tá? Foi um lapso aqui na hora de copiar, eu copiei a informação de um lugar para outro. Então, eu vou ter no endereço o código do cliente, porque esse cliente pode ter mais que um endereço, ok? Aí, o que a gente vai ter aqui, ó? Eu vou ter somente esse usuário. Aqui eu vou ter, por exemplo, o 2, que vai ser o código. Aqui vai ter 1, que vai ser o código do cliente. E isso daqui vai estar aqui embaixo, que vai ser 1, e vai ser 1 aqui, que vai ser o quê? O código do cliente. Eu vou até mudar aqui, ó, para ficar melhor. 99, 99, para ficar mais claro. 99. Olha a diferença que a gente tem agora. As informações do cliente são únicas e ele pode ter quantos endereços ele quiser. E aqui, é claro, faltou, né, o endereço residencial aqui e o endereço de entrega. Eu vou colocar aqui, ó, 101, 102 e 103. Então, aqui vai estar isso, né? E aqui no final, que é o código do tipo de endereço, ele vai estar, por exemplo, aqui 101, e o endereço de entrega, como é o 103, aqui vai estar 103. Tá? Notem que as informações ficaram todas nos seus devidos lugares, sem que a gente tenha uma duplicação dessas informações, sem que a gente perca esse controle, sem que tenha duplicatas, redundâncias, né? Então, isso é uma forma, né, que é justamente o que é discutido quando a gente trabalha com a parte de normalização dos dados, normalização das informações dentro do nosso banco de dados. Isso daqui a gente está com a base de dados perfeita, tá? Seguindo esses pequenos critérios aqui que a gente usou. Vocês entenderam esse processo? Alguma dúvida até aqui ou está tranquilo? Perfeito? Ó, isso daqui gerou o quê? Estado, cidade, tipo de endereço e até endereço, tá? Mas, por exemplo, se eu for cadastrar agora um fornecedor, eu posso usar o estado, eu posso usar a cidade, eu posso usar o tipo de endereço, né? Se eu fizer uma outra mudança aqui, eu posso usar até a tabela de endereço para cliente, fornecedor, transportadora, enfim, uma infinidade de pontos que a gente quiser utilizar. Por quê? Se eu pensar em transportadora, muitas informações aqui do cliente vai ser compatível com a da transportadora. Aí eu vou separar isso também em outra tabela, em outra informação. Isso é um conceito da orientação a objeto. Alguns de vocês já estudaram, outros ainda não, mas é um conceito da orientação a objeto. Cada lugar tem as suas informações. Cada informação no seu devido lugar. Tá? E aqui, claro, a gente, mesmo que usando um editor de texto, nós criamos aqui um modelo entidade relacional, um DFD, tá? Tá exemplificado do quê? De uma forma textual, mas existe aqui. O que a gente pode fazer agora? Pegar essas informações e transformar isso num diagrama. Podemos utilizar um diagrama da UML, que é o diagrama de dados. Tá? Existem N ferramentas que permitem que a gente crie isso. Tá? Eu vou utilizar aqui uma, né, que eu sempre utilizo aqui, inclusive vou até compartilhar ela agora com vocês aqui, tá? Que é o Power Designer. É uma ferramenta muito útil,
tá? Justamente para fazer isso. Mesmo porque, se a gente está trabalhando com modernidade, se eu já estou definindo o diagrama aqui de fluxo de dados, por que que eu já não posso também, a partir daqui, gerar o meu banco de dados? Posso fazer isso. Claro que a gente vai fazer isso, né, de várias outras formas, né? Então, a gente vai estar utilizando, né, aprender a linguagem SQL, que vocês vão estar vendo nas próximas aulas, para estarem criando essas tabelas, criando o banco de dados. Mas agora aqui, ó, partindo para o nosso diagrama, ó, estou usando o Power Design, tá? Essa é uma versão que ela está aqui freeware, tá? Vocês podem baixar, essa daqui é a versão 15, mas tem versões mais novas, que vocês podem estar utilizando aí, tá? Só que é por um período ali, trial, né? Vocês vão usar um tempo, mas depois eu passo para vocês algumas gratuitas que vocês conseguem fazer isso. Bom, eu vou criar aqui, então, a primeira tabela, que vai ser o quê? A tabela do cliente. Então, eu vou ter aqui, ó, o cliente, tá? Aonde eu vou ter o quê? O que ele chama de colunas aqui são os atributos, tá? Então, eu vou ter o que aqui do cliente? Né? Eu vou ter o cliente, o código cliente. Eu vou ter o quê? O nome do cliente. A gente colocou mais aqui. Opa, peraí. Saiu antes da hora. Vamos voltar lá. Nome do cliente. O RG do cliente. E o CPF do cliente. Foram só essas informações que a gente pegou para frente. Ah, é a data de nascimento, né? E o nascimento do cliente. Aqui, pessoal, eu vou definir o tipo de dados que a gente vai estar trabalhando. Tá? Então, o código do cliente, ele vai ser o quê? Ele int, vai ser inteiro, vai ser um número. O nome desse cliente vai ser aqui, por exemplo, um varchar. Eu vou deixar aqui um tamanho de 50. O RG do cliente também vai ser uma informação textual, que a gente usa aqui varchar, tá? Que vai ser de que tamanho? Acho que 12. O CPF também vai ser um varchar, pode ser 15. E a data de nascimento vai ser um datetime, ou só date. Tá? O que a gente fez? A gente criou aqui as informações do cliente. Ó. Então, está aqui a representação dos dados do nosso cliente. Da mesma forma que a gente colocou ali na parte textual. O código, o nome, data de nascimento, RG e CPF. A ordem, pessoal, não interfere. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Criar, por exemplo, o estado. Eu vou pegar aqui e vou criar uma tabela de estado. Então, aqui eu vou ter a mesma coisa, ó, estado, as colunas. Estado, código. Estado, nome. Estado, ó, sigla. Ok? E aí, vou também mudar. O código desse estado vai ser o quê? Vai ser um valor inteiro. O nome do estado vai ser um varchar aqui. Eu acho que não passa de 30, acho que é 27, Rio Grande do Norte. Vamos deixar 30. E a sigla do estado, que também vai ser um varchar,
De quanto? 2. Olha só, nós já até começamos a restringir o que o usuário pode digitar. Ele não vai poder, a sigla do Estado, SP, RJ, MG, né? BA, PA, só 2 caracteres. Beleza. Temos aqui, ó, o nosso Estado. Ok? O mesmo vai valer para onde? Para a cidade. Né? Então, agora aqui eu vou ter o quê? Cidade. Ó, estamos criando o diagrama. Né? Aqui eu vou ter cidade, código. E vou ter o quê? Cidade e nome. Tudo que é código vai ser o quê? Inteiro. E cidade, nome, vamos ter aqui ó, um varchar, né? Que vai ser texto. Eu acho que não tem cidade que passa de 40, e eu acho que eu estou sendo bem otimista. Ok. Temos aqui agora ó, a cidade. O que está faltando aqui? Tipo de endereço também. Eu vou ter o que aqui? Ó, o tipo de endereço. Tipo endereço. Vou ter o quê? Tipo endereço. Código. E vou ter o tipo endereço nome. Mais uma vez, código aqui vai ser int e varchar, né, para o nome do endereço, que não vai passar de 15. Tá? Então, eu tenho agora aqui ó, o tipo de endereço também. O que está faltando agora do que a gente definiu lá? O endereço. Então, eu vou trazer aqui o endereço. Né? O que eu vou ter aqui no endereço? Eu vou ter de atributo endereço. Vou ter um endereço código, claro. Vou ter um endereço rua. Aqui é o endereço número. Aqui é o endereço bairro. Vou ter o endereço complemento. Então, aqui o código. Ah, faltou o endereço CEP, né? Aqui o código, ele vai ser o quê? Ele vai ser int rua. Vai ser um varchar. Vamos colocar aqui 100. Às vezes tem um número grande de rua. O número, apesar de ser número, ele também vai ser o quê? Um texto, porque tem algumas casas que é número 100B, 100C, né? Aqui eu vou colocar 15 no número. O bairro vai ser um varchar também, que vai ser um texto de 35. O complemento vai ser um varchar. Eu vou colocar aqui 150, porque a gente sempre escreve mais coisas. E o CEP vai ser um varchar de 9. Por quê? 5 dígitos, tracinho, 6, mais 3 dígitos, 9. O que a gente fez? Temos aqui o nosso endereço. Tá, professor, mas está errado o endereço aqui, ó, porque não tem o código do cliente, não tem o tipo de endereço, não tem a cidade, não tem o estado. Agora a gente vai fazer o quê? A relação entre essas tabelas, entre essas informações. Só que para a gente fazer a relação, eu preciso vir aqui em cada uma dessas colunas e marcar aqui ó, o pezinho, que é o quê? Chave primária para os códigos. O que é uma chave primária? Quando a gente fala em banco de dados, chave primária é uma informação que ela não pode se repetir, ela é única. Tá? Então, esse código do cliente só vai existir para cada cliente um único código. Tá? Não vai ter 2 clientes com o mesmo código. É como se fosse o CPF. O CPF ele é único a nível nacional.
Só existe um para cada cliente, tá? Um para cada pessoa, desculpa. Então, eu estou definindo aqui o código do cliente como chave primária. O endereço, aqui, né, o código do endereço também vai ser uma chave primária. Depois, né, nas próximas aulas, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Mas o que vocês têm que ter essa ideia? Chave primária não pode se repetir, ok? E aí vai ter também chave estrangeira, que daqui a pouco a gente vai ver ela aqui. O estado, o código do estado também vai ser uma chave primária, tá? Cidade, o código da cidade também vai ser uma chave primária, porque vai ser um único código para cada cidade. E o tipo de endereço também vai ser, né, o código do tipo de endereço também vai ser uma chave primária, porque vai ser um para cada cidade. Opa, aqui no lugar errado. Aqui. Maravilha. Agora é onde a gente vai fazer o relacionamento, que é ligar todas essas tabelas, essas informações aqui num único diagrama. Para isso, essa ferramenta, a gente usa essa opção aqui, ó, de referência, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, eu quero trazer o código do cliente para dentro da tabela endereço. Então, eu falo que o código do cliente tem que vir para a tabela endereço. Então, eu saio da tabela endereço para a tabela cliente. Eu quero trazer o estado, eu saio do endereço para estado, eu quero trazer a cidade e eu quero trazer o tipo de endereço. Olha só aqui, eu tenho agora todo esse diagrama. E notem que o código do cliente, que estava aqui na tabela cliente, vou pôr um pouquinho mais acima aqui para a gente ver tudo. Tá? Ele saiu da tabela cliente, veio para a tabela endereço. O mesmo aconteceu com o estado, com cidade e com tipo de endereço. Por que que eu fiz para cá? Por quê? Porque aqui vai entrar uma outra questão que a gente chama de cardinalidade. E a gente também vai estudar um pouco mais à frente, que a gente vai tratar isso. O código do cliente veio para cá por quê? Porque um cliente pode ter mais que um endereço. Porque um estado pode estar mais, né, de um endereço. O mesmo para a cidade e o mesmo para tipo de endereço. Por isso que ele está dentro da tabela endereço. Porque se eu colocar aqui, ó, o código do cliente, desculpa, o código do endereço para o cliente, significa que toda vez que eu tiver um novo endereço, eu vou ter que ter um novo cliente. E não, toda vez que eu tiver um novo endereço, eu vou ter o mesmo cliente. Por isso que o código do cliente vem para a tabela endereço. E dessa forma, pessoal, aqui nós temos todo o diagrama do banco de dados que a gente discutiu, que foi o quê? Focado basicamente aonde? Nas informações do cliente. Então, nós temos aqui, ó, um modelo de como esse banco vai ficar, de como essa base de dados vai ficar, e de onde existe um relacionamento entre as informações. Lembra que eu falei da chave estrangeira? Ó, código do cliente, estado, código do estado, código da cidade e código do tipo de endereço, ele não era chave primária nas suas tabelas? Quando ele vem para uma outra tabela, ele passa a ser o quê? Uma chave estrangeira ou uma foreign key, tá? Por quê? Uma chave primária de uma tabela, quando ela vai para uma outra tabela, ela vai como chave estrangeira. Tá? Aqui, ele pode se repetir, mas aqui não. Aqui é um código único. Então, chave estrangeira pode ter repetição. Chave primária, em hipótese alguma. Tá? Chave primária é única. Ok? Então, o que a gente discutiu hoje? Todo esse processo de
pegar um dicionário de dados, analisar cada uma das informações que estão ali, cada um dos atributos, e a partir daí fazer o quê? Normalizar essa informação, separar os dados para que a gente não tenha duplicidade de informações gravadas nessas bases de dados. Dúvidas até aí, pessoal? Ou tudo tranquilo? Sim, Guilherme. Eu não vi que você havia levantado a mãozinha, desculpa. Ou não tem nada para questionar? Às vezes a gente dá umas cabeçadas bem legal nisso daí, viu? Mas a hora que entende também fica show. Aí não tem crise mais. Aí fica sensacional. Mais alguma dúvida, pessoal? Não é complexo não, Douglas. A primeira impressão pode se tornar um pouco mais assim. Mas quando vocês fazerem de novo, vai ser tranquila essa parte. Tá? E uma coisa que vocês vão ver depois, que vocês vão ver, só me engano, acho que na 8ª ou 9ª semana, eu não vou entrar muito em detalhes aqui agora, é justamente isso daqui, ó. É a instrução SQL para vocês fazerem, né, a criação do banco de dados. Ó. Aqui é uma instrução chamada Create Table. Eu vou até copiar ela aqui, ó. Vou compartilhar uma outra tela aqui para ficar maior para vocês verem. Né? Até aqui não está dando para aumentar a fonte. Acho que até daria para aumentar a fonte aqui, mas não está funcionando, não. Então, aqui, vou compartilhar aqui agora, peraí. Estão vendo aí? Opa, vai aparecer. Depois de normalizado, como a gente fez aqui, né? Eu voltei para o arquivo texto, a gente vai aprender a criar isso daqui, ó, que são as instruções para criar a tabela dentro do banco de dados. Então, a gente vai aprender os comandos create, create table, create database. Tá? Por quê? Criar o banco de dados, criar as tabelas. A gente vai aprender o drop table, que é para pagar uma tabela. Aí a gente vai aprender o quê? O alter table, que é para inserir uma informação nova na tabela. Tá? A gente vai aprender instruções insert, update, delete, select, tá? Então, a gente vai estar criando todos esses scripts aqui de banco de dados, que são o quê? As instruções para que a gente possa dar manutenção dentro da nossa base de dados. Tá? Vai ser DBA sim, Jean. Independente, se não quer ser DBA, você vai ter que entender isso por quê? Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar trabalhar com banco de dados. Pode ter certeza disso. Experiência própria, hein? Escuta o que eu digo. Certo, pessoal? Ah, não é tão na marra, não. Porque é tranquila essa parte. O que vocês vão fazer agora? Analisando o que a gente discutiu no outro encontro virtual, passei para vocês aquele documento, daquela análise, daquele sistema comercial de hotel. Façam esse mesmo processo que eu fiz aqui. Cliente já está feito. Pode ser que tenha mais algumas informações que vocês queiram colocar aqui. Mas façam estruturado dessa forma aqui, ó, para todas as demais informações. Dividam isso,
analisem, façam um exemplo, como eu fui fazendo aqui, ó, para vocês entenderem esse conceito e tenha uma distribuição coerente, tá, das informações que vocês querem guardar nesse banco de dados e, consequentemente, criar esse banco de dados. Podem até depois, né, chegar a partir para essa parte aqui, ó. Vou já compartilhar aqui para ficar mais fácil. Chegar nesse ponto aqui que nós estamos, ó, que é o diagrama do banco de dados. O diagrama da base de dados, que é essa parte aqui que a gente fez. Claro que aqui entraria agora, pensando naquele sistema de hotel, as acomodações, a gente pode implementar aqui uma tabela para guardar as reservas, né? A tabela para guardar a consumação desse cliente dentro do hotel, uma tabela que vai guardar o quê? As informações da reserva, entrada e saída, né? Quantas diárias vai ser. Peguem aquele exemplo e façam isso. Por quê? Não fazendo isso na prática vai ser interessante para vocês. Vocês vão conseguir absorver bastante desses dados, bastante dessas coisas, e podem estar me mandando, eu vou verificando e vou mostrando para vocês se tiver algum ponto que não está legal, e a gente vai discutindo aí nesse período. Por quê? Isso daqui é fundamental para que depois vocês cheguem e façam o quê? Toda essa parte aqui dos scripts para a criação do banco de dados. Mas vocês precisam entender esse conceito inicial aqui primeiro, tá? E nada melhor do que na prática. Tá? Sigam esse exemplo que eu fui colocando aqui, que vai ficar show, vai ficar sensacional. E aí vocês vão entendendo, vão me mandando, por favor, que aí eu vou ajustando e falando, ó, pessoal, ó, errou aqui, aqui tem que fazer essa separação, tá? Por causa disso, disso, disso. E aí vocês vão entendendo e vão compreendendo todos esses detalhes. Ok? Tranquilo, pessoal? Tudo perfeito até aqui? Tudo tranquilíssimo? Maravilha. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, podemos descansar um pouquinho hoje, né? Quem não jantou ainda poderá jantar. Ó, que maravilha. Eu, por exemplo, e esticar mais um pouquinho, né? Até aí umas 2, 3 horas da manhã, né? E afinal de contas, à noite é uma criança. Né? Beleza, pessoal? Tranquilo, sem dúvidas? Qualquer detalhe, qualquer ajuste aí, é só me dar um alô. Beleza? Abraço, boa noite aí a todos, obrigado pela participação. E vou estar disponibilizando, tá, o link na semana 6 da disciplina lá de modelagem de banco de dados para vocês estarem vendo as aulas aí, tá ok? Sucesso, pessoal. Valeu, Jean. Qualquer coisa, só me mandar aí se precisar de alguma ajuda, tá? Estarei à disposição aí de vocês. Tá? Abração, pessoal. Sucesso aí a todos. Boa sorte, bons estudos. Não deixem de fazer a ATD, hein? Olha lá, hein? Vou começar a cobrar vocês sobre a ATD, hein? Abraço, Douglas, Wagner, boa noite. Sinara, ótima noite a todos, pessoal. Até mais, Kai. Edivaldo, boa noite. Quem mais está por aqui? O Jean, valeu, beleza. Não é osso, não, é muito fácil, é show de bola, pessoal. Sucesso aí a todos. Bom descanso, Marcelo. Um abraço. Boa noite, Jéssica.